E aqui estamos para testemunhar o Evangelho, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e é Ele quem nos habilita a anunciar o Evangelho de Jesus. Quero convidar a sua atenção para a leitura bíblica no Evangelho conforme Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso 25 ao 34. Marcos 5, 25 a 34. Dois episódios que aconteceram em sequência e aqui foram narrados juntos. A cura da filha do principal da sinagoga, Jairo, junto com a cura da mulher hemorrágica. Nós vamos nos deter nesta segunda situação, ou, na verdade, aquela que está como uma interpolação no meio da narrativa acerca da cura da filha de Jairo. Convido a igreja a colocar-se em pé, acompanhar com atenção o texto bíblico que diz assim: Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ó Deus, nós queremos nesta hora ouvir a tua doce voz, e voz que direciona a nossa vida, voz que chama a atenção de cada um de nós, para que sejamos cuidadosos com as tuas coisas, para que vivamos debaixo da tua graça e sob a orientação do Evangelho. Por isso, ó Senhor, pedimos a assistência do teu Espírito Santo, para que ele ilumine as nossas almas, ilumine as nossas mentes, Senhor, e reconheçamos na tua palavra a verdade para as nossas vidas. Oramos-te assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Do verso de número 26 no final, quero destacar esta expressão: indo a pior. O ditado é mais completo e ele diz assim: indo de mal a pior. Às vezes a coisa aperta, a coisa está ruim, mas pode piorar. A gente não está passando bem, mas corre o risco de ficar pior ainda. A nossa vida passa por situações problemáticas e, ao mesmo tempo, de soluções de muitos problemas, mas às vezes os problemas vão se enfileirando, né? E já ficam alguns ali de reserva, esperando a hora de entrar, porque não cabe. E uma coisa que já vai trazendo tristeza, dor, apreensão, é somada a outras circunstâncias. Era o caso desta mulher. Mulher cujo nome nós não sabemos, mas o que sabemos dela é muito valioso e importante. Ela tinha um mal físico. Já estava com toda certeza muito anêmica. 12 anos, não tendo cessação da sua menstruação. As nossas amadas irmãs que
passam pelo seu ciclo mensal já sofrem muito. Ela sofria isso há 144 meses, direto, sem parar. Com toda certeza, não era só o incômodo físico, mas era também o constrangimento, era também a dificuldade de se deslocar para qualquer lugar. Ela estava sempre sobre esta circunstância completamente desagradável. E ela procurou recursos. E foram poucos. Foram tantos que o texto bíblico diz que ela despendeu tudo quanto tinha. Ela estava fragilizada moralmente, ela estava fragilizada fisicamente, ela estava fragilizada economicamente. Vai indo de mal a pior. E tudo que ela fazia não resultava em benefício nenhum para a sua vida. Até que ela encontrou-se com Jesus. Até o instante em que a sua vida passou não mais de ir de mal a pior, mas acabou indo de bem a melhor. E a nossa proposta nesta manhã, em meio às nossas lutas, às nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas crises, no âmbito muito pessoal, individual, talvez no plano da nossa casa, do nosso lar, talvez no plano do nosso trabalho, da nossa missão, no ministério que recebemos do Senhor Jesus, a nossa proposta é que a gente possa seguir não de mal a pior, mas de bem a melhor. E para isso, nós devemos caminhar por fé, devemos dar passos de fé. Esta mulher transitou por muitos lugares, por muitos ambientes, no objetivo de conquistar a sanidade física, que lhe restaurasse a idoneidade, que lhe fizesse cessar a sangria de recursos. Mas foi só quando ela deu passos de fé, quando ela teve a coragem de trocar os passos não mais na direção apenas do concurso humano, não mais naquilo que já é uma convenção da nossa sociedade, mas se lançou aos cuidados divinos, colocou a sua vida sob a atenção de Jesus. A sua vida deixou de ir de mal a pior e passou a ir de bem a melhor. E eu quero aqui dar esses passos junto com vocês, à luz da experiência desta mulher. E a primeira coisa que nós vamos aprender como passo essencial de fé é a necessidade de conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. O texto bíblico nos diz no versículo 27, fazendo uma conexão com a sua situação trágica, de indo cada vez a pior, que ela ouviu a fama de Jesus. Eu estou chamando a sua atenção com este título, Conhecer a Jesus, o primeiro passo de fé, não me referindo a um conhecimento profundo, a um conhecimento acadêmico, a um conhecimento que talvez você vai obter aqui na nossa escola dominical, nas reuniões dos pequenos grupos, nem mesmo o que você pode receber do púlpito desta igreja quando os servos de Deus ministram a palavra de Deus. Você é uma pessoa muito ciosa do seu aprendizado, você almeja conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu estou me referindo aqui a um conhecimento prévio, a um conhecimento preliminar, mas um conhecimento que aponta uma direção. Hoje, nós vivemos uma situação mundial em que as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas não estão interessadas nas coisas espirituais, nem mesmo quando tem uma espécie de verniz espiritual, quando se dizem espirituais, mas é uma espiritualidade sem Deus, é uma espiritualidade introspectiva. Acham que Deus são eles mesmos lá por dentro. Então, quando eles se voltam para si, eles acham
aquilo que supõe ser Deus, mas não é Deus. Deus é Deus. Deus é Senhor do céu e da terra. Deus conduz a história e o universo conforme a sua vontade. Deus é pessoal. Deus tem vontade. Deus tem querer. Deus tem propósito. Deus tem projeto. Então, não é nesta perspectiva que muitos se apresentam como espirituais. Mas esta mulher, ela ouviu a fama de Jesus. Ela deixou que chegasse até ao seu ouvido e descesse ao seu coração acerca do Filho de Deus, acerca dos milagres que ele estava exercendo, acerca dos prodígios que ele estava executando, a propósito das mensagens que ele estava pronunciando, proclamando e que estavam alcançando muitos corações. E isto sensibilizou a esta pessoa. Isso levou-a a tomar um passo de fé. Volto ao ponto: vivemos um tempo no mundo em que as pessoas desconhecem a Jesus, desconhecem o Deus Trino, desconhecem o Deus da palavra. Esta semana fomos colhidos por uma tragédia e seguida de outra, que dificilmente vai ficar apagada da nossa memória por muito tempo. A primeira delas, mais perto de nós, no estado vizinho, a região metropolitana de São Paulo, 2 moços adentram uma escola que já tinham frequentado e passam a disparar com as suas armas e vão ferindo, e vão machucando, e vão matando. Somente pessoas que não têm um mínimo senso, conhecimento de Deus, podem fazer isto. Uma pequena centelha de Deus no coração de um ser humano o impede de levá-lo a cometer atrocidades desta magnitude. Aí, quando a gente estava mal se refazendo deste episódio, do outro lado do planeta, atravessando oceanos, o indivíduo toma para si um pensamento absurdo e adentra um espaço em que pessoas estavam ali fazendo suas reflexões, suas meditações, seus estudos, e passa a disparar sem parar e ainda filmando, para que ficasse para gerações afora a sua desdita. Que coisa terrível! Só gente que não tem o mínimo, uma faísca, uma pequena chama de Deus chega a cometer tamanhas atrocidades, e algumas delas, inclusive, o fazem em nome de Deus, mas não do Deus de Jesus, não do Deus que é Pai de Jesus, não do Deus que enviou Jesus pela nossa redenção. Assim, esta mulher, ela dá um primeiro passo. Ela diz: até aqui nada deu certo. E eu sei que muitas vezes, quando nós usamos esta ideia, essa expressão, que é bastante comum, que as pessoas dizem: bom, agora nada deu certo, só Jesus. Jesus deveria ser o primeiro passo. Jesus deveria ser o primeiro a ser lembrado numa hora de crise. Mas se não for, que seja agora. Se não foi até então, que seja este o momento. A sua situação com certeza não é propriamente a desta mulher, mas você pode estar padecendo de algum tipo de enfermidade, e pode ser uma enfermidade moral, e pode ser uma enfermidade no âmbito dos relacionamentos, e podem ser dúvidas que estão machucando a sua alma. Não importa. O primeiro passo é deixar-se conduzir por aquilo que é de Jesus, da sua própria fama. Ele é o afamado, bem afamado. Tudo que se diz dele está aqui nas Escrituras como boa fama, para que nós tomemos esse passo de conhecer a Jesus. Mas ela deu um segundo passo. Se o primeiro passo foi importante para ir de bem a melhor,
o segundo passo acelera mais esta jornada para o melhor, porque além de conhecer a Jesus, ela aproximou-se de Jesus. E continuamos ali no versículo 27, porque ela ouviu a fama de Jesus, ela sabia alguma coisa primária, preliminar, e a levou a dar um segundo passo, que foi tocar-lhe a veste. Mas para tocar a veste, ela precisou chegar perto. Ela não podia fazê-lo à distância, por controle remoto, virtualmente. Foi mister que ela se achegasse, que ela fosse o máximo possível perto de Jesus. O contexto nos apresenta uma situação de dificuldade física. Havia uma multidão, uma grande multidão que estava inclusive comprimindo Jesus. A mesma multidão que, quando Jesus quer saber quem a tocou, os discípulos dizem: o senhor está brincando, todo mundo tocou o senhor. Todo mundo está mexendo com o senhor e não querem perder essa chance de estar pertinho. Mas Jesus diz assim: mas tem alguém que me tocou de um jeito muito diferente. Eu sei. Isso nós vamos ver daqui a pouco, o terceiro passo de fé, mas fiquemos nesse segundo. Muitas vezes as coisas não vão melhor para nós, porque o nosso grau de proximidade com o Senhor não avança. Nosso relacionamento com o Senhor ainda está na primeira fase. A gente continua buscando ao Senhor com uma certa restrição, guardando uma boa distância, temerosos de chegar muito perto e isso nos comprometer, como comprometeu. A gente vai, mas se eu passar daqui, o Senhor vai começar a me mostrar certas coisas na minha vida que eu não estou muito interessado em saber. Eu não estou querendo que Ele toque o dedo na ferida, que Ele mexa nas minhas entranhas, que Ele venha me dar aquele puxãozinho de orelha, que Ele venha apontar um novo caminho. Eu estou querendo melhorar, mas não é tanto. Eu quero terminar aqui com as minhas crises, mas quero continuar fazendo as coisas à minha moda. E todas estas realidades, de alguma forma, concorrem contra uma maior intimidade, uma maior proximidade. Não tenhamos no episódio de tocar a veste de Jesus, e até mesmo isso já inspirou autores sacros a comporem canções que falam, tocar as vestes do Senhor, como algo místico, e como se a gente aqui criasse algum cenário dessa natureza e você viesse aqui na frente e tocasse algum objeto que pertencesse a Jesus, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Apague estas coisas da sua mente. O importante é a proximidade. E a palavra de Deus nos ensina que a palavra está perto de ti. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Basta que nós nos concentremos nesta realidade. Tenhamos a clareza de que o Senhor está aqui entre nós. Perto está o Senhor. Que Ele é alcançado pela voz do nosso coração. O silêncio dos nossos lábios pode dizer muita coisa desta busca de uma íntima, de uma profunda, de uma crescente comunhão com o Senhor. E esse é um passo muito importante, porque na medida em que nós tomamos ciência do poder de Deus, do seu grande amor para conosco, da sua graça maravilhosa que levou Jesus à cruz para morrer em nosso lugar, nós precisamos ser atraídos cada vez mais para esta comunhão. Nós não devemos de maneira nenhuma nos sentir repelidos ou querermos repelir o Senhor, porque Ele não vai mais deixar de se apresentar a nós. Toda a tentativa do homem de fugir de Deus é apenas um modo um pouco mais difícil de ele se deparar com o Senhor ali na frente. E se nós nos rendermos ao Senhor, e se nós nos entregarmos ao Senhor, isso será bênção, isso será benefício para todo o povo de Deus. E esta mulher nos ajuda a perceber que para sair de um estágio de ir de mal a pior, para ir de bem a melhor,
é preciso, além de conhecer a Jesus, aproximar-se dele. O Senhor não está alheio, o Senhor não está distante. Não é o Senhor que se afasta de nós, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas o braço do Senhor não está recolhido. As mãos do Senhor não estão postas, ao contrário, estão estendidas para conosco. Seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Aproximemo-nos do Senhor, acheguemo-nos a Ele confiadamente, como nos ensina o autor aos Hebreus. Mas há um terceiro passo de fé. O primeiro é conhecer a Jesus, o segundo, aproximar-se de Jesus. O terceiro passo de fé, revelar-se a Jesus. Nós falamos muito da revelação de Deus para conosco. Aqui está a revelação escrita. O que Deus fez na história da salvação ficou coligido aqui, e nós não estamos procurando conhecer um Deus abscôndito, um Deus escondido, mas um Deus que se revelou, um Deus que se deu a conhecer. Mas há o outro lado da moeda. Deus se dá a conhecer, e nós estamos prontos para nos revelarmos a Ele? Não que Ele não nos conheça, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. A palavra ainda não nos chegou à boca e Deus já conhece toda. No entanto, o Senhor requer de nós que nos apresentemos a Ele, que abramos o nosso coração e coloquemos diante da sua face as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas angústias, o nosso ser como inteiro. Evidentemente que neste ponto em que Jesus quer saber quem o tocou, consoante a sua natureza divina, ele não teria dúvida nenhuma. Mas por um grande mistério, a natureza divina e a natureza humana em Jesus trabalham concordemente. E diz: eu quero que ela se revele, eu quero que ela se apresente. E ele então começa a olhar em redor. E ele começa a olhar como a gente tem que ter o cuidado quando prega para um grupo tão grande, de não ficar só num canto, né? Mesmo que a gente não fixe os olhos nas pessoas. E este olhar em redor começou a constrangê-la, começou a atemorizá-la. O texto diz literalmente, ela estava atemorizada, tremendo. Mas uma coisa ela sabia: aconteceu alguma coisa na minha vida. O Senhor agiu com o seu poder, fez a sua obra. E nesse ponto então ela declarou-lhe toda a verdade. É este o ponto. Ela não se escondeu mais, ela não ficou mais sob o manto de um véu, ela agora se apresentou. Quantas vezes a gente não avança na nossa caminhada de fé, não damos passos seguros, porque pensamos que estamos absolutamente escondidos de Deus, que conseguimos dissimular, disfarçar, que nos ocultamos, que passamos despercebido do Senhor e dos seus. Nós não estamos aqui conclamando o povo de Deus a fazermos uma espécie de desfile de revelações, cada qual de per si. Mas estejamos certos como é importante a gente abrir o coração, a começar com o Senhor, porque é neste abrir de alma que o Senhor opera. É quando nós então deixamos as nossas armas no chão, paramos de construir um muro, uma fortaleza que vai nos blindando do assédio divino, porque o Senhor que nos chama à sua comunhão, e no passo anterior nós vimos, é preciso aproximar-se do Senhor. Ele quer que nós nos revelemos a Ele, para nós conhecermos a nós mesmos. Enquanto nós não abrimos o coração ao Senhor, nós não sabemos quem nós somos. Nós fazemos ideia, mas às vezes a ideia passa muito longe da realidade. Uma parcela grande das pessoas acha que é boa demais para fazer isso, está acima de qualquer cogitação.
Parece que o universo gira em torno do seu umbigo. Mas quando o Senhor diz: eu quero saber quem é você, eu quero que você revele a mim, nós vamos, primeiro de tudo, reconhecer que somos pecadores e que precisamos de um Deus que tenha misericórdia de nós, que somos frágeis, fracos, débeis, mas precisamos de um Deus que é poder e que nos levanta, nos soergue, nos impulsiona. Mas é preciso que nós abramos o coração. E é notável que o texto bíblico diga que ela então prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Essa verdade não foi apenas de que ela é que tocou as vestes de Jesus, quase que pedindo desculpa: Senhor, desculpe, viu? Não tinha intenção, eu não imaginei que ia causar esse alvoroço, afinal todo mundo está apertando o Senhor. Talvez começando dessa conversa, ela pôde fazer como fez Zaqueu, que queria só ver quem era Jesus, mas aproximou-se. E lá do alto da árvore o Senhor disse para ele quando passava embaixo: Zaqueu, desce depressa. Ele não desceu depressa, ele caiu, ele tombou. E aí Jesus só teve o tempo de dizer: hoje eu vou jantar na sua casa. E lá no jantar na casa dele, o Senhor foi trabalhando questões no coração de Zaqueu, ao ponto dele revelar-se, ele abrir a sua alma. E na sua revelação ele dá sinais de que talvez tenha cometido muitos deslizes, delitos mesmo. É provável que no exercício da sua função profissional como coletor de impostos tenha ficado com uma parcela muito maior do que aquele era devido, e que ele não estava atento à miserabilidade que o cercava, de pessoas realmente indigentes, e ele tão rico. E então nesta revelação ele toma decisões, e o texto bíblico diz que no meio da conversa ele diz: Senhor, resolvo que se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes. E eu quero de antemão dedicar 50% do meu patrimônio para atender aos menos favorecidos, aos que precisam mais. Na revelação, quando nós nos abrimos, o Senhor retira até um potencial que a gente não imaginava que tinha. Talvez no tocante a você, você não vai dizer: Senhor, eu vou restituir, eu vou dar, até porque eu estou meio sem nada e nunca peguei de ninguém. Mas você vai descobrir lá dentro de você capacidades, dons que estão enterrados, oportunidades que você está desperdiçando de servir mais ao Senhor. E nessa conversa de revelação absoluta, você vai dizer: resolva, Senhor, você é mais frequente, assíduo, pontual, trabalhar mais pelo Senhor. Vou lidar com aquilo que está como que um vazio no seio da igreja, eu quero preencher aquilo, porque a revelação nos ajuda a caminhar nesta direção. E esta mulher só ia cada vez de bem a melhor, porque ela tomou o passo de conhecer Jesus, aproximou-se de Jesus, e dessa proximidade resultou que ela revelou-se a Jesus. Mas o texto bíblico termina dizendo que ela recebeu a salvação de Jesus. O ponto áureo, o ponto culminante desse texto é o versículo 34. Não houvesse esta conclusão, não tivesse acontecido esta declaração de Jesus, o evangelista tivesse olvidado, esquecido de nos narrar isso, e a gente não ia entender o porquê de todas estas coisas. Ela deu 3 passos, mas o passo primordial estava chegando. E Jesus então disse: filha, a tua fé te salvou. Fé salvadora. A fé que depositamos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A fé que nos faz declarar que não cremos no nosso potencial, mas no poder de Deus, capaz de trazer vida dentre os mortos. A fé que não reside numa instituição religiosa, mas no Senhor, que tem um propósito para as nossas vidas. Esta fé, esta mulher revelou, e por isso recebeu de Deus, recebeu de Jesus a salvação. E esta salvação é de tal natureza
que ela, ao deixar aquele contexto, aquele ambiente, ela pôde seguir em paz. Ah, tem faltado paz. Você anda inquieto, irrequieto, instável, tudo é motivo para transtorno, você não está em paz. O grande legado de Jesus não foram bens materiais, herança monetária. Ele apenas reuniu os discípulos antevéspera da sua partida, do seu sacrifício, e disse: deixo-vos a minha paz, esta é a minha herança, a minha paz vos dou, e eu não dou como a dá o mundo. O mundo tem uma paz peculiar, circunstancial, contingente, passageira, às vezes até a paz de cemitério. A paz que eu deixo para vocês é uma paz em meio aos transtornos, em meio às crises, em meio a cenários como o que nós vimos nessa semana, que trouxeram tanta tristeza à nossa alma. Mas quando nós recebemos a salvação de Jesus, nós seguimos em paz, haja o que houver, venha o que vier. E por fim ela ficou livre do mal, porque ela só estava indo de mal a pior, mas finalmente ela pôde vir de bem a melhor, por causa desses passos de fé que ela deu. Também nós vamos dar os mesmos passos. Com certeza a nossa vida será coroada de êxito. Que Deus nos abençoe. Amados, vamos cantar hino 159. Bondoso amigo é Cristo. É sob o cuidado e o carinho deste amigo que nós estamos caminhando em fé. Coloquemo-nos em pé, meus irmãos. Continuarmos a cantar o hino, eu queria que você desse alguns passos de fé, mas quem sabe esses passos pudessem ser passos até aqui à frente. Se você quer uma oração especial pela sua vida, deixe o seu lugar enquanto continuamos cantando e venha orar conosco aqui na frente. Desobstruir o corredor aqui, gente. Vamos chegar mais para frente. Cristo é verdadeiro amigo. Cristo prova nos mostrou. Quando para resgatar-nos, Ele humilde se entregou. Senhor Jesus,
Nós não somos aquela multidão que estava pressionando ao Senhor, mas não somos poucos, Senhor. E todos nós queremos tocar Jesus. Todos queremos tocar as vestes de Jesus. Queremos estar próximos do Senhor, porque nós sabemos quem é o Senhor. O Senhor é a razão de ser da vida. O Senhor é o motivo da nossa alegria. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer com que os males que têm nos assolado sejam debelados. E que tenhamos saúde, ó Deus. Saúde física, saúde espiritual, saúde moral. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos. E por isso, Senhor, nós entregamos estas vidas preciosas no Teu altar de graça. Promove, ó Deus, pelo Teu poder, o soerguimento, a alegria, a paz, a felicidade em cada um desses corações, ó Deus. Abençoa, ó Deus, cada um dos Teus servos que estão aqui, os demais, Senhor. Muitos que sequer vieram à Tua casa hoje, porque estão padecendo, alcança-os, ó Deus, também com a Tua graça. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque já recebemos a notícia que o presbítero Adalto está em casa e está bem. Não é apenas um mau passageiro, porque ele também, ó Deus, tem se aproximado do Senhor, tem revelado o seu coração a Ti, e ele está no Senhor Jesus. E seja assim com todos nós. Oramos assim, em nome e por amor do Senhor Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, convosco permaneçam hoje e para todos sempre. Amém. Com a paz de Cristo, Deus os abençoe.